Olá, vamos falar a respeito de transferidores hoje. Então, vamos conhecer aqui alguns modelos. Nós temos aqui um transferidor conhecido como transferidor aqui de 360 graus. Por quê? Se a gente observar bem, esse transferidor, ele tem uma volta completa. Então, olha só, ele começa aqui a partir de 0 graus, né? 0, 10, depois 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, e ele vai fazendo os valores aqui até chegar a 360, ó, 340, 350, e aí vai e volta no zero novamente, que vai corresponder a 360 graus quando ele tem uma volta completa. Também isso, né, essa contagem aqui no sentido horário. E eu tenho também como contar o ângulo no sentido anti-horário. Observe aqui, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 e vai até o 360 novamente. Então, eu tenho as duas contagens para esse tipo de transferidor, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Uma informação importante para qualquer transferidor é descobrir aonde que é o seu centro. Nesse tipo de transferidor e nesse modelo, o centro está representado por esse ponto aqui, ó. Então, o centro dele é esse pontinho aqui, tá? E a linha de fé, que é aquela linha que nós posicionamos sobre o lado, é aquela linha que vai passar aqui, ó, do 0, 180, é uma linha imaginária, né? Eu tenho que imaginar essa linha que vai passar por aqui, passa pelo centro dele e vai de novo aqui no 0 e no 180, tá? Esse centro do transferidor, ele vai sempre coincidir com o vértice do ângulo que eu vou fazer a medição, tá? E a linha de fé, ela sempre vai coincidir com um lado do ângulo. Depois a gente vai fazer algumas medições e posicionamentos para vocês verem como que funciona. Outros modelos de transferidores que nós temos são esses aqui, que são os transferidores de meia volta, ou de 180 graus. Esse daqui também, ele tem até uma régua acoplada com ele aqui, né, porque facilita algumas construções de ângulos, tá? Temos também a sua medição e contagem dupla, tanto para o sentido horário como para o sentido anti-horário. Então, se nós observarmos bem, ele começa a contar aqui a partir do 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, depois 110, 120 e vai até o 180. Depois, eu também tenho a contagem no sentido anti-horário, que é os números que estão internamente, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e assim por diante até chegar no 180. Também é importante lembrar de localizar aonde que fica o centro desse transferidor. Nesse caso, o centro fica aqui, tá? Ele não tem nenhum ponto marcando, mas ele tem essa reta. Então, esse aqui é o centro dele. A linha de fé, que é onde que vai ficar sobre o lado do ângulo, é exatamente essa linha que vai estar aqui, ó, marcando o 0 e o 180. Então, eu tenho que posicionar esses valores aqui em cima do lado na hora de efetuar a medida e esse ponto aqui no vértice do ângulo. Outro modelo de transferidor também, esse daqui, parecido com aquele. A diferença está na questão aqui da localização do centro, tá? Esse aqui ele já traz aqui uma reta e uma linha de fé. Então, o centro dele é onde que encontra as duas. E essa linha aqui é onde que vai em cima do lado do ângulo. Então, às vezes pode facilitar um pouquinho mais na hora de eu fazer a medição, tá?
E um outro tipo de transferidor que tem seria esse daqui, tá? Só que ele tem uma única contagem, né? Então, ele não tem aquela contagem dupla dos valores. Então, ele só vai ser usado no sentido, ó, 0, 10, 20, 30 até o 180. O centro dele indicado aqui, a linha de fé vai de um lado para o outro, né? O que facilita um pouco também a seu posicionamento nos ângulos. Porém, dependendo como está o ângulo, eu tenho que fazer o que com o transferidor? Virar ele, né? Eu viro ele para posicionar e fazer a contagem. Agora observe que eu estou contando aqui no sentido horário até o 180, e se eu viro ele ao contrário, eu faço a contagem no sentido anti-horário. Vamos fazer aqui uma medição de alguns ângulos para a gente ver como que posiciona o transferidor. Então, vamos supor que eu faça a medição com esse tipo de transferidor aqui. Então, o que eu tenho que observar? Onde que é o vértice do ângulo? Então, esse vértice aqui sempre coincide com o centro do transferidor. Então, eu vou posicionar o centro do transferidor no vértice do ângulo e a linha de fé sobre o lado. Então, observe aqui, vamos tentar aproximar um pouquinho mais a imagem. Então, observa aqui, a linha do 0, 180, ela tem que coincidir em cima do lado aqui, ó. Então, vamos girando, ela tem que ficar sobre o lado. Ah, ficou sobre o lado, está posicionado certo. Só que a hora que eu vou contar, eu tenho que contar a partir do 0. E como é que eu vou fazer a contagem aqui? Eu não contei a partir do 0, então tem que fazer o quê? Nesse transferidor, tiro ele, viro e reposiciono ele aqui, ó. Centro do transferidor, então o centro dele coincidindo com o vértice, então posiciona ele aqui. A linha do 0 em cima do lado, e aí você começa a contagem. 0, 10, 20, 30, 40, nesse caso aqui, 50 graus. Tá? Então, sempre o centro do transferidor no vértice do ângulo. Então, 50 graus. Vamos pegar um outro modelo de transferidor para a gente fazer o posicionamento. Novamente, pegar esse outro modelinho aqui. Mesma coisa, localiza o centro dele. Então, o centro sempre vai ficar no vértice e a linha do 0 e do 180 sempre tem que coincidir aqui com o lado. E vai contar 0, 10, 20, 30, 40, nesse caso aqui 50 graus. Então, esse ângulo também possui 50 graus, deu a mesma medida aqui com esse transferidor. Se nós colocarmos esse outro tipo de transferidor aqui, a mesma situação, o centro dele, aqui tem esse ponto, né, que vai indicar, a linha do 0 e do 180 tem que estar sobre o lado, e aí nós vamos contando a partir do 0, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Então, novamente, batendo aqui com 50 graus. Esse outro modelo de transferidor, mesma situação, a gente posiciona ele aqui. O centro do transferidor com o vértice do ângulo. A linha do 0 e do 180, ela está fora do lado, então eu tenho que girar o transferidor
mantendo o centro dele no vértice, vou virando até essa linha do 0 e 180 coincidir com o lado, e aí nós vamos fazendo a contagem aqui, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Observem que eu sempre conto a partir do 0. Mesmo que aqui tenha 180, 170, 160, 150, eu sempre vou contar a partir do 0 na hora de marcar o ângulo, tá? Por que é importante essa contagem dupla? Porque às vezes o ângulo pode estar numa posição diferente, como esse daqui, tá? Aí eu venho com esse mesmo transferidor, posiciono ele aqui, localizei o centro no vértice, a linha do 0 do 180, observe que ela está distante aqui, ó. Então essa linha aqui, esse risco do 0, 180, tem que ficar sobre o lado, posicionou sobre o lado, eu vou contar, a partir então do 0. 0, 10, 20, 30, 40, e aí eu vou contando aqui, né, esses risquinhos, que são os graus, 40, 41, 42, 43, 44, 45 graus. Então, esse ângulo tem uma abertura de 45 graus. Tá? Por isso, essa que é uma vantagem do transferidor de contagem dupla, né? Então, eu sempre vou contar a partir do 0. Agora, quando eu pego um transferidor de 180, como esse daqui, que não tem a contagem dupla, olha só. Nesse caso, eu posicionei ele aqui, só que ele está marcando aqui 180, 170, eu tenho que fazer o quê? Virar o transferidor ao contrário, posicionar o 0 em cima do lado, o centro dele coincidindo aqui com o vértice, tá? Observe que está batendo certinho aqui, ó, a linha do 0 sobre o lado, o centro dele no vértice, e aí a gente vai contar 0, 10, 20, 30, 45 graus. Tá? Então é dessa maneira que nós fazemos a medição dos ângulos. E aproveitando aqui, então, a oportunidade, nós podemos também construir ângulos. Como assim que eu faço para construir um ângulo usando o transferidor? Veja bem, eu posso primeiramente traçar aqui um segmento de reta. Traço um segmento de reta de um tamanho qualquer. Tracei aqui um segmento de reta. Marca aonde vai ser esse vértice. Posiciona o centro do transferidor no vértice que você colocou ali. E aí, a partir do 0, você começa a contagem. Eu quero fazer um ângulo aqui de 60 graus. Então, vamos ver aqui aonde que está os 60 graus. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ó, 60 graus está aqui. Então, eu vou marcar um pontinho, onde que está indicando 60 graus, e vou ligar o vértice até aquele ponto. E aí eu tenho, então, um ângulo de abertura de 60 graus. Então, aqui eu construí o meu ângulo de 60 graus utilizando o meu transferidor. Ok? Então, é só praticar agora lá na apostila, onde tem os ângulos para vocês efetuarem as medições. Qualquer dúvida, estamos à disposição.